Capítulo 8. Distúrbios financeiros. Relacionais. Os distúrbios nesta categoria infidelidade, incesto, facilitação e dependência financeiros têm muitas vítimas. Em outras palavras, as pessoas que sofrem desses distúrbios em geral causam devastação na vida emocional e financeira de outras pessoas, além da própria vida, por meio de seu comportamento perturbado. Esses distúrbios também estão muito atrelados aos relacionamentos com outros e às emoções conectadas a esses relacionamentos. As pessoas que possuem esses distúrbios na maioria das vezes guardam segredo e são desonestos sobre o dinheiro, mesmo com pessoas queridas. Mantendo a equivalência com o tema dos contos de fadas, esses são o que consideramos os preceitos da sala trancada, do velho conto de fadas franceso. Barba Azul. Na história, o Barba Azul é um rico e cruel nobre com uma aterrorizante barba azul. Ele levou 6 esposas para o seu castelo, mas cada uma delas, uma após a outra, desaparece sem deixar rastro. Finalmente ele se casa com uma moça da cidade e dá aos pais dela um saco de ouro. Ela precisa cuidar do castelo, exceto uma sala, trancada atrás de uma pesada porta. O Barba Azul proíbe de sequer entrar nela ou mesmo de fazer perguntas sobre ela, obviamente. Ela é tomada pela curiosidade. Logo, o Barba Azul sai em viagem, deixando com sua jovem esposa as chaves do castelo. Ele a avisa para não destrancar a porta do quarto secreto. Ela tenta resistir, porém logo a destranca e encontra os corpos ensanguentados de suas 6 predecessoras. O Barba Azul a surpreende e tenta matá-la também, mas seus irmãos a escutam gritar e vêm em sua defesa, matando violentamente o Barba Azul. Histórias como essa, o mito da caixa de Pandora é outra, reforçam a noção de que todos têm seus segredos perigosos ou vergonhosos, coisas que é melhor que as pessoas à nossa volta não saibam. 2 distúrbios financeiros relacionais à facilitação e à dependência também incorporam elementos dos contos de fadas do Príncipe Encantado ao atribuir ao dinheiro o poder transformador de controlar ou resgatar a si mesmo ou aos outros. Entretanto, eles também compartilham o tema da caixa trancada com o poderoso, e até assustador, segredo que cerca o dinheiro. Os facilitadores promovem e os dependentes absorvem uma percepção do dinheiro como algo misterioso e de influência impregnante, e ambos estão propensos a esconder a extensão do que dão ou recebem de outros devido a um sentimento de vergonha e culpa. Para muitas pessoas, o dinheiro é fonte de profunda vergonha e sigilo, tanto que falar sobre isso é um dos últimos tabus de nossa sociedade. Você talvez conheça pessoas que se sentem à vontade em falar com mínimos detalhes sobre sua vida sexual ou seus problemas digestivos, e, no entanto, se você lhe perguntar quanto ganham, eles dizem, não é da sua conta. Muitas vezes, os segredos persistem mesmo dentro da família. Trabalhamos com muitas pessoas que, mesmo adultas, não têm ideia de quanto seus pais ganham ou ganhavam. Embora os pais não devam sobrecarregar os filhos pequenos com detalhes e dificuldades das finanças da família, é igualmente prejudicial tratar o dinheiro como um segredo tão vergonhoso que nem deva ser mencionado. Os preceitos financeiros resultantes são os mais comuns e podem exercer grande influência não apenas sobre nós, mas sobre aqueles que estão próximos a um alto preço. Considere as histórias a seguir. Carole, eu achava que, definitivamente, o dinheiro era um segredo. Presenciei minha irmã ser disciplinada com severidade, na realidade, a vi levar um tapa no rosto e ser colocada de castigo após ter voltado de sua aula de economia no colegial e perguntar, quanto papai ganha? Eu nunca havia visto minha mãe tão brava. Certa vez, quando eu tinha 23 anos, tive que assinar um documento legal referente ao seguro para um fundo que meu pai havia contratado. Eu estava tentando aprender sobre finanças e queria informações. Estava curiosa e lhe perguntei o significado de algo. Ele ficou furioso e disse, significa, assine isto ou vai sentir o peso da minha mão. Mais tarde fiquei sabendo da minha irmã, que tinha descoberto por meio de seu marido, que eu tinha a opção de não assinar o documento e então poderia sacar certa quantia, pois eu tinha mais de 21 anos. E meu pai estava supondo, em sua ira, que isso era o que eu queria fazer. A lição que aprendi de tudo isso foi, não fale sobre dinheiro. É segredo. E, então?
Se você fizer perguntas sobre o dinheiro, será vista como uma pessoa gananciosa. Como resultado, deixei de fazer qualquer pergunta sobre dinheiro. Apesar de suas tentativas de aprender sobre os assuntos financeiros, Carole nunca se sentiu confortável lidando, discutindo ou mesmo pensando em dinheiro. Quando foi morar sozinha, gastou boa parte de sua herança e em um determinado momento acabou declarando falência. Aimee também se deparou com um muro de silêncio quando tentou obter informações sobre as finanças da família. Aimee, meus pais nunca me contaram quanto dinheiro tínhamos. A resposta a essa pergunta era sempre o suficiente. Quando eu tinha 16 anos, e decidi solicitar uma bolsa de estudos, pedi ao meu pai para me ajudar a preencher os formulários e ele disse: não se incomode com isso, que eu ganho bem demais. Quanto é bem demais, pai? Apenas, bem demais. Então, o que aprendi é que devia guardar segredo sobre o dinheiro, mesmo em família. Se uma criança cresce com a ideia de que dinheiro é algo sobre o que não se deve falar, seria estranho que como adulto ele ou ela seja sigiloso ou desonesto sobre o assunto, mesmo com pessoas queridas. Isso faz parte do dano real que resulta de cercar o dinheiro em silêncio e vergonha, mesmo entre a família. Os distúrbios financeiros relacionais também podem surgir quando o dinheiro é usado como uma forma de controlar os outros. Isso acontece com mais frequência nas famílias e, infelizmente, pais que tentam controlar os filhos. Lhes dando ou negando dinheiro é um fenômeno bastante comum. Por ser uma influência tão poderosa na sociedade moderna, o dinheiro pode facilmente ser instrumento de abuso. Uma mulher chamada Rita nos contou uma história de partir o coração. Sua mãe sofria de uma doença mental grave e incurável. A mãe dela era paranoica e manipuladora e, com frequência, usava o dinheiro para controlar sua única filha. Rita, quando eu era criança, sabia que minha mãe não era como as outras mães. Ela nunca abraçou ou disse eu te amo a alguém, e às vezes passava dias sem dirigir a palavra a mim ou a meu pai. Ela era paranoica sobre tudo, alguém sempre estava tentando lhe roubar algo, ou tirar vantagem dela. Era incrivelmente controladora e exigia saber todo o tempo onde eu estava e com quem eu estava, embora eu fosse uma garota comportada e ficasse quase sempre sozinha, na biblioteca ou em qualquer outro lugar aonde pudesse ir para sair de casa. Na minha infância, nos anos 1960 em Israel, não tínhamos muito dinheiro como todas as pessoas na época, mas tínhamos o suficiente para sobreviver. É claro que minha mãe fazia questão de cuidar das finanças da família, e guardava todos os centavos como se fosse o Fort Knox. Ela sabia que se eu não tivesse nenhum dinheiro não poderia ir ao cinema ou à lanchonete com meus amigos, e ela poderia controlar o tempo todo onde eu estava e o que fazia. A primeira vez que me lembro de ter recebido dinheiro dela foi quando meu pai estava com câncer no cérebro em fase terminal, e ela me deu dinheiro para eu visitá-lo no hospital. Eu nunca havia recebido algum dinheiro para os meus gastos, e não conseguia pensar em desperdiçá-lo apenas tomando o ônibus. Então eu andava até o hospital e gastava o dinheiro com coisas para mim, como livros de segunda mão ou um doce. Que rara delícia! Ainda posso sentir o sabor. O único problema era que o hospital ficava a cerca de 6 quilômetros e eu levava quase 1 hora para caminhar até lá, o que significava que sobrava pouco tempo para ficar com meu pai. Olhando para trás, percebo quanto tempo de seus últimos minutos preciosos eu passei indo e voltando apenas para ter alguns trocados para mim. E não consigo me perdoar por isso. Eu tinha 13 ou 14 anos na época. Preceitos comuns do distúrbio financeiro relacional. Cuide de seus filhos agora e eles cuidarão de você mais tarde. Você pode saber quanto uma pessoa o ama pelo quanto ela gasta com você. Se você considera uma pessoa financeiramente responsável, ela o rejeitará. Gastar com os outros dá sentido à minha vida. Uma das maneiras de ter amigos e familiares por perto é lhes dar presentes e emprestar dinheiro a eles. Sempre haverá alguém a quem procurar se precisar de dinheiro. Não sou o suficiente competente para cuidar de mim mesmo financeiramente. Não preciso aprender a lidar com o dinheiro. É meu dever cuidar dos membros da família que são menos afortunados. Infidelidade financeira.
Considerando nosso complexo relacionamento com o dinheiro, não nos surpreende que as pessoas mantenham sigilo sobre ele. Na realidade, muitos casais evitam conversar sobre o dinheiro porque é um tema com grande carga emocional. Quando o sigilo ou a desonestidade a respeito do dinheiro persistem em um relacionamento, eles podem se transformar num distúrbio que chamamos de infidelidade financeira, manter segredo de seu cônjuge a respeito dos gastos ou das finanças de forma deliberada e dissimulada. Quando falamos sobre infidelidade financeira, nos referimos a segredos financeiros importantes, como fazer compras fora do orçamento combinado ou mentir sobre o valor de um item caro. Algumas pessoas chegam a contrair uma segunda hipoteca, sacar um plano de aposentadoria, ou fazer investimentos de risco sem o conhecimento e a aprovação de seu cônjuge. Todos esses são casos de infidelidade financeira. Quando a infidelidade financeira é descoberta, ela abala as bases do relacionamento, minando qualquer resquício de confiança. Quando as mentiras de uma pessoa sobre comportamentos financeiros secretos vêm à tona, o cônjuge inevitavelmente perguntará ao outro ou a si mesmo, consciente ou inconscientemente, se meu cônjuge está mentindo sobre esse comportamento. Sobre o que mais pode estar mentindo? E, mesmo que a infidelidade financeira não seja descoberta, não é saudável ter uma vida cheia de segredos e engano. Com frequência, a infidelidade financeira origina-se do fato de que a confiança já não está presente no relacionamento, por razões que nada têm a ver com o dinheiro. Conhecemos uma mulher, por exemplo, que suspeitava que seu marido a estava traindo, embora ela não tivesse como provar. Preocupada sobre quais seriam as consequências financeiras se ele a deixasse ou se divorciasse dela, ela abriu em segredo uma conta bancária em seu nome apenas. Durante anos, guardou nessa conta todo o dinheiro extra que lhe caia nas mãos, incluindo uma herança considerável que havia recebido de uma tia e sobre a qual ela não informou ao marido. Ela nunca gastou dinheiro, e seu marido talvez nunca tivesse descoberto sobre a conta se o imposto de renda não viesse à sua procura. O problema é que ela não havia pagado os impostos sobre os juros ou sobre o dinheiro herdado, e quando a situação da família foi examinada, ela foi forçada a revelar. O marido ficou compreensivelmente furioso com o que ele considerou uma imensa traição da confiança, e a ferida levou anos para cicatrizar. Ironicamente, o fato de que o dinheiro seja a área número 1 de conflito em relacionamentos é uma das razões pelas quais a infidelidade financeira é assustadoramente comum. Em nosso trabalho, temos visto muitos exemplos de infidelidade financeira. Uma mulher, deliberadamente, arranhou as solas de seus sapatos novos para que quando o marido lhe perguntasse se são novos, ela pudesse lhe mostrar a sola e dizer, eles parecem novos para você? Ela racionalizou isso como uma meia mentira porque não negava de fato que os sapatos eram novos. Uma outra mulher escondia o valor de suas compras. Pagando parcialmente em dinheiro, seu marido via os cheques das quantias falsas, quantias menores e era levado a pensar que ela comprava apenas artigos em liquidação. Um homem forjou a assinatura de sua mulher para restituição fraudulenta de impostos, e outro mentiu à sua noiva sobre sua condição financeira desastrosa até que estivessem casados. Outro, ainda secretamente, obteve cartões de crédito e fez com que os extratos fossem enviados ao endereço de um cúmplice. Essas pessoas demonstraram padrões de gênero clássicos em seus atos de infidelidade financeira. Em uma pesquisa com 1.001 pessoas, solicitada pela revista Money, 40% dos pesquisados, tanto homens quanto mulheres, admitiram que disseram ao cônjuge ter pagado menos por uma compra do que realmente pagaram, e 16% confessaram comprar algo que não queriam o cônjuge soubesse. Mas, embora tanto homens quanto mulheres admitam sua desonestidade financeira, seus métodos eram diferentes. As mulheres tinham a tendência de dizer aos maridos que pagaram menos do que de fato pagaram por roupas e presentes, enquanto os homens mentiam sobre os gastos com carros, diversão e eventos esportivos. Quase o dobro dos homens admitiu ter gastado mais de $1.000 sem o conhecimento da esposa, enquanto as mulheres em geral afirmaram que o máximo que haviam gastado sem contar aos maridos foi $100. Se, como já vimos, mentir ou enganar sobre o dinheiro traz tantos problemas, por que tantas pessoas continuam a fazê-lo? Para muitos, o comportamento nasce de problemas de confiança enraizados na infância. Esse foi o caso da
Mulher com a conta bancária secreta. Quando criança, sua mãe era sigilosa e pouco confiável, e, como resultado, ela tinha profunda dificuldade de confiar nas pessoas próximas a ela. Em outros casos, o comportamento é resultado da falta de habilidade de comunicação, uma história de traição na vida adulta ou desejo de evitar conflito. 45% daqueles que admitiram ser desonestos sobre os gastos afirmaram que fizeram isso para evitar a ira, a desaprovação ou sermão do parceiro. A decepção financeira não acontece apenas entre cônjuges ou parceiros. Sabemos de um jovem na faculdade que pagava as próprias despesas. Quando ele entrou com um pedido de bolsa, aos 25 anos, descobriu que não se qualificava para recebê-la porque seu pai ainda o colocava como dependente, e a renda de seu pai era muito alta. E, claro, ele ficou profundamente ferido e o incidente provocou um grande abismo entre os dois. A infidelidade financeira é um tema tão comum em nosso trabalho com casais que desenvolvemos um processo de 4 passos para tratá-lo. Ele usa a sigla SAFE. F. Fale a sua verdade. Discutimos os tabus e a vergonha que, em geral, incendeiam qualquer conversa sobre dinheiro. Tudo isso faz com que seja ainda mais importante que você resista à tentação de evitar discutir temas financeiros. O primeiro passo para garantir a segurança financeira no relacionamento é sentar-se com o parceiro e conversar abertamente sobre dinheiro, o que ele significa para você, suas experiências anteriores com o dinheiro, sua maneira preferida de gastar e economizar, e seus alvos financeiros. Aceite o plano. Muitos atos de infidelidade financeira ocorrem entre casais que não possuem estratégias de gastos e de poupança previamente discutidas. Um plano de despesas é um componente essencial para um relacionamento financeiro saudável. É benéfico que os casais concordem na quantia que cada um pode gastar em uma única compra ou uma compra repetitiva, compras no supermercado, sem precisar consultar o outro. Quando uma compra potencial vai além da quantia definida, o casal deve concordar em consultar um ao outro antes de concluí-la. Siga o acordo. Parece óbvio, mas essa é a parte mais difícil. Um acordo só é válido se o casal tem realmente o compromisso de honrá-lo. É saudável determinar um período inicial de experiência de 30 a 60 dias. Após o período combinado, o casal deve se reunir e responder a estas 3 perguntas. O plano está funcionando para mim? Está funcionando para você? Está funcionando para nosso relacionamento? Se algum dos dois responder não a qualquer uma destas perguntas, eles precisam renegociar seu plano e criar outro alternativo que possam cumprir. E estabelecer um plano de emergência. Se os casais percebem que não conseguem falar sobre dinheiro sem brigar, se não conseguem chegar a um acordo, ou se não conseguem manter o acordo sobre o dinheiro, eles podem estar em dificuldade, e não apenas financeira. Se esse for o caso, é importante que tenham um plano de emergência para quando surgirem dificuldades como essa. Esse plano deveria determinar, com antecedência, o que o casal fará se ambos chegarem a um impasse ou se não chegarem a um plano ou não conseguirem segui-lo. Por exemplo, um plano de reação pode incluir um acordo para buscar a ajuda de um psicólogo, pastor, assistente social, conselheiro, terapeuta familiar ou de casais. Com o dinheiro como a causa número 1 de conflito conjugal e a causa número 1 de divórcio nos primeiros anos do casamento, os casais simplesmente não têm condições financeiras de ser financeiramente infiéis. Mesmo que você não tenha esse tipo de problemas com seu cônjuge hoje, não vai fazer nenhum mal usar o processo fase para estabelecer um acordo a respeito do dinheiro e garantir que mantenham fidelidade em seu relacionamento. Se você é o parceiro de alguém que tem se envolvido em atos de infidelidade financeira, é importante também olhar para seu próprio comportamento. Muitas vezes, os traidores financeiros sentem necessidade de mentir ou esconder despesas perfeitamente razoáveis porque são casados com um intimidador financeiro, alguém que usa o dinheiro para controlar e intimidar seu parceiro ou sua parceira. Embora o traidor financeiro deva assumir responsabilidade por sua falta de integridade, o intimidador financeiro também deve assumir a sua por ajudar a criar um ambiente que estimule isso. Não há nenhuma vantagem em fazer o papel de vítima, e pode ser mais benéfico se você olhar com atenção para o relacionamento. Avalie se você pode ter feito algo que tenha contribuído ou exacerbado a corrosão da confiança.
Esteja atento aos seus próprios atos e perceba se pode estar encorajando a desonestidade no relacionamento de forma não intencional. Em nossa experiência, é extremamente raro que toda culpa recaia em um dos lados. Incesto financeiro. Sim, o termo é chocante e as consequências também são. O incesto financeiro é uma expressão que cunhamos para descrever o que temos visto em um número significativo de clientes, o uso do dinheiro para controlar ou manipular uma criança para satisfazer alguma necessidade de um adulto. A palavra incesto, é claro, tem uma conotação de abuso sexual e embora o incesto financeiro não seja nem sexual nem físico, ele é psicologicamente abusivo. E pode ser muito prejudicial e deixar marcas profundas em uma criança. Considere o seguinte exemplo. Kristen, minha mãe nunca me perdoou por isso. Ela comprou um cavalo para mim, contra a vontade de meu pai e sem sua permissão e me fez jurar que eu não contaria a ele. Eu amava aquele cavalo. Costumava sair da fazenda até o lugar onde ele ficava e montava. E brincava com meus amigos que também possuíam cavalos. Um dia eu estava sentada à mesa do jantar, pois agora eu já tinha idade para jantar com meus pais. Quando éramos pequenos, nunca comíamos com nossos pais, mas quando completamos 12 ou 13, às vezes, jantávamos com eles. Certa noite, lembrei que precisava alimentar meu cavalo. E disse, posso sair da mesa? Tenho que alimentar meu cavalo. Naquele momento, eu havia esquecido que não deveria contar. Meu pai disse, que cavalo? Minha mãe e eu enfrentamos sérias dificuldades. Meu pai ficou realmente irado e criou dificuldades para minha mãe durante vários meses. Mais tarde ele cedeu, mas eu estava entre eles naquele assunto. Talvez eu achasse que poderia proteger minha mãe da ira de meu pai. Até hoje, 50 anos depois, minha mãe não me perdoou por contar a ele sobre o cavalo. Ela ainda fala no assunto, embora meu pai tenha falecido há 5 anos. Nesse caso, a mãe de Kristen somou a infidelidade financeira a fazer uma compra que ela sabia que seu marido não aprovaria com incesto financeiro. Envolver sua filha em uma conspiração para manter a compra em segredo. De maneira inapropriada, ela envolveu Kristen em assuntos emocionais e financeiros que deveriam ter sido discutidos entre dois adultos. Outro exemplo de incesto financeiro é quando os pais usam os filhos como escudo humano quando os cobradores ligam ou batem à porta, pedindo a eles para atender ao telefone ou à porta com mentiras sobre seu paradeiro. Outro exemplo muito comum é quando os pais usam uma criança como mensageira para negociar situações financeiras. Essa é uma experiência frequente em famílias que passam por divórcios conflituosos. Veja a história de Colin. Colin, desisti de pedir por qualquer coisa quando era criança porque quando queria fazer algo, ter aulas de skate, por exemplo, pedia à minha mãe. Ela dizia, peça ao seu pai, já a pensão que ele dá não é suficiente para pagar atividades extras como essas. Eu pedia e ele dizia, diga à sua mãe que ela teria dinheiro para pagar as aulas se não gastasse com roupas novas para si mesma. Eu tinha 8 anos de idade. O incesto financeiro surge quando um dos pais não consegue distinguir adequadamente entre suas necessidades e as necessidades da criança. A mãe de Kristen sentia-se negligenciada e ressentia as restrições de gastos impostas pelo marido, e em vez de discutir a situação com ele, ela buscou apoio emocional em sua filha. Em vez de responder a Colin, sua mãe e eu vamos conversar sobre isso mais tarde, seus pais foram incapazes de resistir o impulso de expressar a ira que sentiam um pelo outro, e ele, como inocente espectador, foi quem mais se feriu. Então por que um pai ou mãe usa uma criança dessa maneira? Nem sempre é consciente, o incesto financeiro é, muitas vezes, desencadeado quando um adulto tem seus próprios assuntos não resolvidos, talvez graças aos limites não muito definidos no relacionamento entre pais e filhos durante a infância. O incesto também pode ocorrer quando um dos pais não sente que tem uma conexão adulta satisfatória com seu parceiro, e procura compensar fazendo do filho seu confidente. Como outras formas de abuso emocional, ser forçado quando criança. Assumir o papel de um adulto em relação às finanças pode ter dolorosos efeitos a curto prazo. Lembre-se que a criança desenvolve suposições e conceitos
errados ou prejudiciais sobre dinheiro em sua luta para compreender o assustador e confuso mundo dos adultos. Dessa forma, quanto mais confusas forem as experiências dos adultos ou as responsabilidades que uma criança é forçada a confrontar, mais preceitos nocivos ela tem probabilidade de desenvolver. 1. Efeito comum é a dificuldade de reconhecer ou satisfazer as próprias necessidades. O papel do provedor vem muito mais naturalmente. Não é raro que a criança que tem algum sucesso no papel de provedor desenvolva um senso de extraordinária responsabilidade financeira por sua família pelo resto de sua vida. Outro efeito é o profundo sentimento de inadequação, a sensação de nunca ser capaz de fazer o suficiente, o que significa que você nunca será suficiente. E, como outras formas de abuso, os adultos que experimentam um incesto financeiro têm mais probabilidade de repeti-lo com os próprios filhos. Se você escorregou no incesto financeiro com um de seus filhos, não é tarde demais para consertar as coisas. Esse é um sinal típico de que você está sobrecarregado e não possui um sistema de apoio adequado. Leve suas preocupações, ansiedades, frustrações e estresse financeiro a um terapeuta ou conselheiro, e evite envolver os filhos em assuntos que você mesmo não tenha resolvido. Se seu filho já tem idade suficiente, é apropriado dizer algo como: sabe, eu te envolvi em meu assunto financeiro de uma maneira que não está certa, e sinto muito por isso. Se perceber que estou fazendo isso novamente, por favor, me avise. Diga a um amigo de confiança, a um membro da família, ou conselheiro que você está tentando mudar esse comportamento e considere os parceiros de responsabilidade. Facilitação financeira. A facilitação financeira envolve também uma necessidade irracional de dar dinheiro aos outros, quer você tenha condições financeiras de fazê-lo ou não, e mesmo quando, a longo prazo, não seja o melhor interesse do outro. A facilitação financeira envolve também ter dificuldades ou considerar impossível dizer não às solicitações de dinheiro, e ou talvez até sacrificar seu próprio bem-estar financeiro pelo bem dos outros. O exemplo clássico é quando os pais, geralmente em detrimento tanto dos pais quanto dos filhos, cuidam das finanças do filho adulto, o qual deveria ser capaz de se sustentar. Esse tema parece estar ganhando importância, em parte porque os baby boomers, pessoas nascidas entre 1945 e 1964, têm mais dinheiro disponível do que as gerações anteriores, e em parte porque vivemos em uma sociedade onde uma adolescência prolongada está se tornando mais e mais comum. A facilitação financeira em geral resulta de preceitos que igualam dinheiro ao amor. Os facilitadores financeiros usam o dinheiro numa tentativa de amenizar a culpa dos seus erros e deslizes, para se sentirem mais próximos a outros e para que continuem a se sentir importantes e úteis. Usam o dinheiro para manter as pessoas queridas próximas, às vezes para mantê-las em dívida para que eles mesmos continuem no controle. Na maioria das vezes, suas intenções são boas, mas os resultados não. Assim como alguém que compra uma bebida a um amigo alcoólatra para que sua mão pare de tremer, o facilitador financeiro, ao resolver um problema imediato, pode acabar piorando outro problema subjacente ainda mais grave. Essa tentativa de ajuda serve apenas para aumentar o sofrimento daquele que estão tentando ajudar o dependente financeiro e tornar ainda maior a catástrofe inevitável. Quanto mais tempo um filho adulto for protegido ou sustentado financeiramente por seus pais, mais difícil será para ele desenvolver sua própria estratégia de enfrentamento, podendo continuar infantil, tanto financeira quanto emocionalmente. Alguns facilitadores financeiros cresceram na pobreza e prometeram a si mesmos que não deixarão os filhos passar pelo mesmo. Outros facilitadores financeiros foram filhos mimados. Por terem aprendido com os pais que dinheiro é igual a amor, não sabem expressar amor aos próprios filhos se não for comprando-os. Geralmente, seus pais o protegeram de todos os problemas financeiros e fizeram com que sentissem que sempre haveria alguém que cuidaria deles. Lewis, que conhecemos há pouco, cresceu em um ambiente privilegiado, mas sentiu falta de que lhe ensinassem sobre dinheiro. Na realidade, sentia que seus pais, deliberadamente, o tinham protegido de aprender qualquer coisa sobre dinheiro, seus usos, e como lidar com ele. Ele estava determinado a corrigir isso com os seus filhos. Mas, apesar de suas melhores intenções, ele caiu nos mesmos velhos e conhecidos padrões. Lewis, com o passar do tempo, percebi que havia desenvolvido um relacionamento monetário com meus
filhos, muito parecido com o que eu tinha na infância. Achava que precisava sustentar e subsidiar seus estilos de vida e eles ficavam felizes em permitir que eu fizesse isso. Fiz o mesmo com os 4 filhos. Então, quando me aposentei e minha esposa e eu tínhamos uma renda fixa, acabamos gastando as economias para sustentar nossos filhos. Fazíamos pagamentos da hipoteca de 2 deles. Pagávamos a escola particular de nossos netos. Até ajudávamos a pagar as contas e os gastos com alimentação. Todos estavam desempregados porque não conseguiam encontrar um emprego que servisse. Quando eu tentava dizer não, minha esposa lhes dava dinheiro escondido e eu fazia o mesmo quando ela recusava. Pagávamos dezenas de milhares de dólares por mês, todos os meses. Sabíamos que se não tomássemos uma atitude, extinguiríamos nossas economias da aposentadoria. Eles haviam aprendido que, em momentos de crise, sempre poderiam vir ao banco mamãe e papai e receber empréstimos sem juros que nunca precisariam pagar. Percebi que estava repetindo exatamente a mesma atitude que meus pais tiveram comigo e com minha irmã, com resultados desastrosos. A origem do problema desse casal? Lewis e sua esposa carregavam muita culpa e vergonha por não terem sido pais melhores. E, como tantos outros facilitadores financeiros, usavam o dinheiro numa tentativa bem intencionada, embora mal sucedida, de comprar perdão daqueles a quem eles acreditavam ter negligenciado ou prejudicado. Os facilitadores financeiros nem sempre são os pais, temos visto muitos casos de pessoas que, com frequência, são facilitadores com seus parceiros, cônjuges, amigos e até conhecidos. Eles acreditam, conscientemente ou não, que gastar de maneira extravagante com outras pessoas dará sentido à sua vida, e lhes trará respeito e amor. Carole, quando me formei na faculdade, tinha excelente crédito porque meu pai havia pagado todas as contas, e as pagava em dia. Tive várias ofertas de cartões de crédito e o silêncio a respeito do dinheiro no qual havia crescido me levou a aceitar um cartão com um limite muito alto. Sentia-me cheia de poder ao comprar todos os tipos de suprimento para meu estúdio de arte. E comprava para outros artistas também. Eu me considerava uma pessoa importante em suas vidas. Eles me tratavam assim. Olhando para trás, percebo que eu agia como um banqueiro pessoal. Quando podiam, me pagavam em dinheiro, que eu guardava e usava para pequenos gastos em vez de usar para pagamento da fatura do cartão. Comecei a pagar apenas o mínimo e a acumular a dívida. Nunca pensei em quando ou como quitaria a dívida. Eu não falava sobre o assunto. Aos 25 anos, devia $6.000. Percebi que precisava assumir a responsabilidade pela dívida e comecei a trabalhar com uma empresa que administrava dívidas. Passei a morar com um namorado, e juntos quase perdemos totalmente o controle das finanças. Mais tarde descobri que ele era viciado em cocaína. Depois de 2 anos eu devia $17.000 no cartão de crédito. Estava apavorada. Aceitei o conselho de uma mulher que dizia ter poder de cura, declarei falência e me mudei para meu carro. É uma busca universal. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o meu lugar no mundo? Como posso fazer com que as pessoas gostem de mim e me respeitem? As respostas mais saudáveis, aquelas com maior probabilidade de nos fazer felizes, têm a ver com relacionamentos e serviço a outros. Mas para os facilitadores financeiros, os relacionamentos estão tão vinculados ao dinheiro que eles confundem o investimento emocional com a moeda em si. Como muitas pessoas com um passado de fortuna, Carol desfrutava do poder e do senso de importância que obtinha ao desempenhar o papel de banqueiro em seu círculo de amigos. Mas como os facilitadores financeiros tendem a fazer, o tiro saiu pela culatra, e ela acabou perdendo os amigos, o namorado e o dinheiro. A facilitação financeira pode estar relacionada à infidelidade financeira, pois os facilitadores em geral mentem ou enganam seus parceiros sobre a quantia que secretamente dão aos seus amigos ou filhos adultos. Lembra-se da mulher com a conta secreta que seu marido descobriu quando a família passou pela malha fina? Ela também dava ao seu filho adulto uma mesada com o dinheiro da conta secreta para que seu marido não descobrisse.
Em tempos difíceis, a facilitação financeira torna-se mais e mais comum. Na realidade, na recente crise econômica, tem crescido o número de adultos com 20 até 30 anos que voltam para a casa dos pais. Mas isso traz sérias consequências tanto para o facilitador quanto para o dependente, e pode ser muito danoso ao relacionamento entre pais e filhos. Um planejador financeiro com quem trabalhamos explica por quê. Russell, estamos tentando transmitir aos nossos clientes a mensagem de que, se há pessoas amarradas ao seu bote salva-vidas financeiro, elas estão vivendo sob risco considerável e também o estão colocando em risco. São como âncoras muito pesadas amarradas ao seu barco. Se a âncora estiver amarrada ao seu pequeno bote salva-vidas, quando ou se ela for jogada ao mar, ele será virado. Por exemplo, tivemos 2 clientes cujos filhos adultos perderam a casa na execução da hipoteca, e um filho adulto mudou-se para dos pais. É aí que investigamos, tentando encontrar os fatores de riscos de nossos clientes que não têm nenhuma relação com investimentos. Esses são os fatores de risco da família, dos amigos próximos e suas causas. Precisamos ajudá-los a descobrir como abordar, de maneira apropriada, os temas de sustentabilidade para os seus entes queridos que estão presos a eles. Admitimos que é difícil dizer não quando alguém que você estima, e de quem costuma cuidar, lhe pede dinheiro, sobretudo em momentos difíceis. Conheci uma mulher de, mais ou menos, 40 anos que perdeu metade das economias com a quebra do mercado. Tragicamente, havia sido diagnosticado um câncer em seu marido há pouco tempo, e tudo o que ela desejava neste mundo era que ele pudesse viver o resto de seus dias em casa. Entretanto, para isso ser possível ele precisaria de cuidado profissional em domicílio, que custava cerca de $20.000 por mês. A mulher não possuía mais aquela quantia, então buscou ajuda com seu tio rico. Durante meses, ele sofreu para tomar a decisão. Por um lado, era a coisa certa a fazer. Por outro lado, se desse o dinheiro uma vez, quando isto terminaria? Além disso, embora fosse verdade que tinha o dinheiro, ele também estava prestes a se aposentar, e havia trabalhado muito e economizado cuidadosamente a vida inteira para poder aposentar-se com luxo. No fim, ele lhe deu um único presente, uma considerável quantia, mas sempre temia que ela voltasse quando o dinheiro acabasse. Se você percebe que é um facilitador financeiro, a primeira coisa a fazer é reconhecer que seu comportamento está lhe fazendo mais mal do que bem. Se seus presentes em dinheiro fossem suficientes para estimular alguém ao crescimento, a inspiração e a independência, isto talvez já tivesse acontecido. Obviamente, nunca é fácil dizer não a um amigo ou a uma pessoa querida quando procuram ajuda, sobretudo em uma situação trágica como a relatada acima. Mas fica mais fácil quando você lembrar a si mesmo que dizer não, de maneira gentil, é o único jeito de quebrar o ciclo de dependência e facilitação. Lembre-se de que não está sendo sovina ou insensível. Está simplesmente fazendo é melhor para eles e para si mesmo. E isso vai aliviá-lo do sentimento de impotência diante da situação. Como diz Lewis, a coisa mais importante que aprendi foi que tinha mais controle da situação do que pensava ter. Meus filhos tinham sua parcela de culpa, mas, se algo precisava ser mudado, eu iria assumir a responsabilidade pela mudança. Dependência financeira. O príncipe procurou por todo o reino até que encontrou Cinderela e a levou para uma maravilhosa nova vida. Os preceitos do Príncipe Encantado, apresentados quando falamos sobre a função do gênero na formação de nossos preceitos financeiros, estão enraizados na crença de que um poder mais elevado, seja um cavaleiro em sua armadura reluzente, o governo, a loteria ou um universo benevolente, surgirá e nos salvará. Mas deixar nosso bem-estar financeiro nas mãos de outra pessoa, entidade, ou do destino pode ser desastroso. Mesmo assim, muitas pessoas escolhem permanecer financeiramente dependentes de outras porque estas as impedem de ter que assumir a própria educação, preparo e planejamento financeiro. O dependente financeiro é o companheiro de dança do facilitador financeiro. Embora o facilitador possa, subconscientemente, estar tentando fortalecer o relacionamento, na realidade, a dependência financeira está associada a um maior conflito entre pais e filhos. Pode acontecer independente da situação financeira de alguém. Temos visto famílias que estão em sua segunda ou terceira
Geração como dependentes do governo, ou como beneficiários de um fundo consignado. Em todos os casos, a dependência financeira exaure a ambição e o senso de autonomia das pessoas e pode fazer com que se sintam sem esperança e perdidos no mundo. O caso de Molly é clássico. Molly, no verão anterior ao meu último ano do colegial, decidi arrumar um emprego. Muitos amigos meus estavam trabalhando e parecia divertido. Meu pai me disse que nenhuma mulher em sua casa trabalharia em troca de pagamento. Mas não parecia se opor a que eu fizesse trabalho voluntário com o programa Head Start, Programa de Desenvolvimento Escolar. Meu pai veio e tirou fotos minhas com as crianças e deu a cada uma delas uma cópia, o que foi algo muito além de qualquer coisa vivida por elas. No ano seguinte, liguei da faculdade para meu pai. Estava bastante frustrada porque não conseguia fazer o balanço da minha conta. Era uma experiência nova para mim. Ele tentou me ajudar por alguns minutos. Depois disse: "Você tem dinheiro suficiente em sua conta?" Eu respondi que sim e ele disse: "Então não tem com que se preocupar." Nunca mais me esforcei para fazer o balanço das contas. Próximo estava suficientemente bom. Aprendi que as mulheres devem ser respeitadas. Parte do significado disso é que elas estarão sob os cuidados dos homens. Um conceito que não traria consequências. Se meu pai não tivesse falecido aos 41 anos de idade, sem seguro ou planejamento para o futuro, os efeitos surgiram na vida adulta quando impus ao meu marido um padrão que sugeria que seu amor era medido por quanto ele poderia prover para mim financeiramente. Ele nunca conseguiu ganhar o suficiente para eu sentir seu amor e nós brigávamos o tempo todo a respeito de dinheiro. A experiência de Molly é muito comum e uma boa ilustração da natureza contextual dos preceitos financeiros. Quando as circunstâncias estão estáveis, o preceito financeiro não é necessariamente prejudicial. Se o pai de Molly tivesse vivido para sempre e continuasse a cuidar dela, talvez ela nunca precisasse de uma razão para aprender a fazer o balanço de suas contas. Entretanto, quando as circunstâncias mudam e elas sempre mudam, então, automaticamente, o rígido apego ao preceito financeiro pode trazer imenso dano. Quando o papel do provedor, o conhecimento das finanças da família e o poder financeiro estão todos nas mãos de apenas um membro da família ou da parceria, a saúde financeira de todos está em risco. Não se trata de se a crise financeira surgir, mas de quando. Infelizmente, devido à diferença entre o papel do homem e da mulher que, até certo ponto, ainda prevalece em nossa sociedade, a maioria dos casos de dependência financeira está entre as mulheres. Pior ainda é o fato de que o apego ao conto do príncipe encantado coloca as mulheres em grande risco de outras dificuldades como a discriminação no trabalho, o abuso doméstico, a autossabotagem na carreira e a incapacidade de prover a si mesmo e para seus filhos. Na realidade, a dependência financeira também é a maior razão pela qual as mulheres decidem permanecer em um relacionamento abusivo. Em um estudo, quase metade das vítimas de violência relatou a falta de dinheiro como uma razão significativa para retornarem ao abusador. Também há evidências que relacionam a dificuldade e a instabilidade financeira com a violência doméstica. Um estudo recente que utilizou dados de uma pesquisa nacional revelou que nos casais em que o homem sempre esteve empregado, o índice de violência doméstica era de 4,7%. Quando o homem passava por um episódio de desemprego, o índice se elevava a 7,5%. Com 2 ou mais períodos de desemprego, o índice subia para 12,3%. E um estudo com duração de 3 anos em Illinois mostrou que as mulheres que experimentavam a violência doméstica tinham um histórico irregular de empregos e trabalhavam menos fora de casa comparadas às mulheres em situação semelhante, exceto pela violência. E com frequência, um ciclo de resposta terrível é estabelecido. Com a instabilidade econômica há um estreitamento de escolhas. Mulheres em relacionamentos abusivos podem achar que o sustento financeiro do parceiro, embora inconstante, pesa mais que o risco de violência. Recentemente, vimos casos extremos de violência doméstica relacionada ao dinheiro, nos quais os homens resolveram os problemas do desemprego e da dívida assassinando a família e se suicidando em seguida. As pessoas que sofrem de dependência financeira vivem em um mundo infantil onde as regras normais sobre finanças são irrelevantes. Elas não entendem bem como o dinheiro funciona no mundo real e não acham que precisam saber. Quando precisam, as pessoas de quem são dependentes lhes dão o dinheiro. Se gastam demais, a cobertura do banco da mamãe e do papai, banco do marido ou banco do fundo consignado. Aqueles que são financeiramente dependentes em geral igualam amor a dinheiro, assim como o facilitador. Ao mesmo tempo, eles podem se ressentir, até certo ponto, do preço que tem de pagar para conseguir seu salário. Na maioria das vezes, os presentes do facilitador vêm com condições. Você pode ter esse dinheiro somente se for para a faculdade de direito ou se levar esse dinheiro. Eu posso determinar quando você virá me visitar. Os facilitadores geralmente agem como se tivessem o direito e o dever de se envolver em outras áreas da vida do dependente financeiro. Ser impedido pelos pais de se preocupar ou pensar em dinheiro pode levar a
problemas tanto psicológicos como financeiros em relacionamentos futuros. Veja o caso de Marta, que desenvolveu problemas com excesso de gastos e infidelidade financeira. Marta foi criada por pais que eram um exemplo de comportamento saudável no que refere a dinheiro. Trabalhavam juntos como sócios planejando orçamentos e gastos. Eles poupavam, usavam cartões de crédito da forma como deve ser usado, compravam com o cartão apenas se pudessem pagar o total da fatura a cada mês. Começaram planos de previdência e planejaram a aposentadoria. Cuidavam muito bem de mim, todas as coisas que as pessoas financeiramente saudáveis fazem. O único problema foi que nunca se sentaram comigo e me ensinaram como fazer essas coisas ou porque eram coisas importantes. Meus pais nunca discutiram a situação financeira de nossa família quando eu estava por perto, e até hoje não sei dizer quanto eles ganhavam. Quando eu era adolescente, lembro-me de perguntar se éramos classe média ou classe alta, e fui ensinada que era inapropriado sequer fazer tal pergunta. Portanto, cresci sem me preocupar, sem nem mesmo pensar em dinheiro. Fui para a faculdade paga por meus pais, que também me davam uma mesada para as despesas. No primeiro ano, eu conheci meu primeiro marido, 7 anos mais velho do que eu. Nos casamos quando eu tinha 20 anos e de boa vontade permiti que ele lidasse com todas as nossas finanças. Eu gostava que cuidassem de mim e me sentia grata por não ter de me preocupar com dinheiro sob nenhum aspecto. Eu gostava da boa vida, viajar, comer fora, fazer compras, dar festas. Contraímos uma grande dívida no cartão de crédito. 10 anos depois, eu estava divorciada e declarando falência. Meu segundo marido e eu começamos o casamento, com toneladas de dívidas e obrigações de nossos casamentos anteriores. Lutamos desde o início. Deixei que ele cuidasse de nossas finanças, mas logo me ressenti dessa situação. Eu sentia estar sendo tratada como criança. Ele criava regras sobre gastos, orçamentos, porém ele mesmo quebrava essas regras. Me culpava pelos problemas financeiros, mas não assumia a responsabilidade por seu comportamento. Tornei-me passivo-agressiva no que diz respeito aos meus gastos. Escondia compras ou usava nossos filhos como uma desculpa para gastar porque eles realmente precisavam de algo. Eu justificava meu excesso de gastos porque estava comprando para as crianças. De alguma forma, por não estar fazendo compras. Para mim, não havia problemas em gastar de maneira excessiva. Adquiri cartões de crédito em meu nome. Sem o conhecimento dele, mentia sobre meus gastos. E era desonesta de todas as formas possíveis. Eu traía com o dinheiro, assim como se eu tivesse um caso amoroso com alguém. Meus comportamentos eram exatamente os mesmos, sigilosos, desonestos e nocivos. A experiência de Marta é um exemplo pungente de como pais bem-intencionados podem predispor uma criança a dificuldades financeiras futuras. Ironicamente, foi a eficiência financeira de seus pais que, em parte, levaram-na a acreditar que não precisava se preocupar com dinheiro. Mas, embora eles tenham oferecido um modelo de comportamento financeiro saudável e uma distribuição equilibrada entre conhecimento e responsabilidade financeiros, não conseguiram transmitir informações financeiras críticas para a filha. E, como seus pais nunca lhe ensinaram as habilidades que demonstravam, ela concluiu que não era importante as conhecer. Tornou-se natural para ela acreditar que sempre cuidariam dela. Como é comum entre as pessoas que crescem em dependência financeira, Marta atraiu à sua vida parceiros que compartilhavam dos mesmos conceitos que o homem deve ser responsável pelas finanças. Algo que para ela parecia confortável e muito correto. Entretanto, o desejo de colocar sua saúde financeira exclusivamente nas mãos de outra pessoa acabou em desastre, 2 vezes. Esse é o preço do grande tabu que cerca a conversa sobre dinheiro mesmo. Hábitos positivos não são herdados. Mas quando os pais não sabem como conversar sobre dinheiro, ou reconhecer que é importante fazê-lo, como os filhos aprenderão a se comunicar sobre o assunto de uma maneira saudável? No último capítulo vamos falar sobre como envolver os filhos nas finanças domésticas de maneiras saudáveis e apropriadas à idade. Mas uma coisa é certa, mimar os filhos não é uma boa maneira de lhes ensinar sobre o valor e o significado do dinheiro. Phyllis e Catherine são bons exemplos. Phyllis, fui a primeira neta tanto dos meus avós maternos quanto dos meus avós paternos. Minha mãe sofreu 4 abortos antes de eu nascer e ficou de repouso durante 5 meses da gravidez. Portanto, como você pode imaginar, eu fui mimada. Quando comecei a comer comida sólida, o que eu mais gostava era bacon. Era tudo o que eu queria comer. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, e a carne era racionada. Todos recebiam um número muito limitado de cupons por mês para comprar certa quantidade de carne.
Eu ouvi histórias sobre como meus avós e meus amigos da vizinhança ficavam na fila do açougue durante horas e usavam todos os seus cupons de carne para comprar bacon para mim, a pequena Phyllis. Os tempos eram difíceis para a maioria das pessoas, mas para mim havia abundância. Eu adorava. Meus avós maternos moravam no andar acima do nosso apartamento. Minha avó materna foi um anjo em minha vida de muitas, muitas maneiras. Ela me dava tudo o que eu queria ou precisava, ou o que ela pensava que eu precisava. Cresci sabendo que era especial e que nunca me faltaria nada. O resultado foi que a indulgência monetária era um dos poucos sinais de amor na tumultuada infância de Phyllis. Ela se lançou no mundo muito jovem, esperando ser cuidada por alguém. Embora tenha aprendido, num nível lógico, que gastar com alguém não era a única medida de amor, ela ainda estava apegada àquele preceito financeiro e agia de acordo, e isso trouxe devastação às suas finanças. Por ter associado o dinheiro, e a comida e outras delícias ao amor e ao fato de se sentir especial, ela não conseguia se conter e enchia de presentes e dinheiro o marido, os filhos, os netos, amigos, colegas mesmo. Quando não tinha condições de arcar com os gastos, ela tinha dificuldade de acreditar que eles quisessem sua presença sem os presentes que a acompanhavam. Catherine, meu pai sempre se preocupou com dinheiro. Certo ano ele se deu muito bem. Eu lhe disse: puxa vida, você deve estar se sentindo muito bem agora. Ele disse: bem, sim, mas agora vou ter de pagar impostos. Então o que aprendi foi que não há maneira de se estar feliz com o que se tem. Havia sempre uma ênfase no aspecto negativo. Você nunca fica tranquilo quando se trata de dinheiro. Na minha infância nunca fui de fato responsável por lidar com dinheiro ou pagar pelo que queria. Quando eu fazia algo que envolvia dinheiro, um grande drama se desenrolava. Certa vez mandei meu carro para o posto de gasolina. Eles vinham buscar o carro para ser lavado e o óleo trocado. Quando meu pai descobriu, ficou maluco pelo fato de eu ter gastado aquele dinheiro tão frivolamente. Aprendi que havia consequências na espontaneidade de qualquer coisa que envolvesse dinheiro. Ele sempre chamava minha mãe de esbanjadora, criticando-a com frequência por isso. Eu tentava fazer tudo o que podia para garantir que ele não me colocasse na mesma categoria, e, neste caso, eu sabia que havia chegado ao mesmo ponto. Ao mesmo tempo, minha avó tinha muito dinheiro e sempre podíamos procurá-la. Toda a nossa família dependia dela financeiramente. Portanto, em vez de lidar com meu pai, eu procurava minha avó. Eu vivia, então, com os extremos de relacionamento com o dinheiro. O que aprendi dessa experiência é que eu tinha sempre que depender de alguém que cuidasse de mim e que provesse para mim, que fosse o suprimento infinito de dinheiro. A crença de que os outros cuidarão de você financeiramente tem um preço alto, ela em geral caminha de mãos dadas com um senso de total incapacidade de cuidar de si mesmo. Catherine não apenas herdou o medo e a ansiedade de seu pai a respeito de dinheiro em tempos bons ou ruins, ela também aprendeu que era incapaz de mudar a situação. No caso de Catherine, isso lhe custou caro. Ela acabou presa em um ciclo de abuso doméstico. A força motriz por trás da dependência financeira e dos problemas relacionados a ela é, com frequência, um senso de incapacidade, que torna ainda mais difícil quebrar o ciclo de dependência. Não tenho condições de cuidar de mim mesmo, então por que tentar? Preciso encontrar alguém que possa. Mas, como vimos, o príncipe encantado não está a caminho. Mesmo que o príncipe ou princesa demonstre ser um provedor esforçado, confiar por completo nele ou nela não é uma decisão sábia. Isso é particularmente verdadeiro para as mulheres. Como já mencionamos, considerando a alta taxa de divórcios de hoje e o fato de que os homens morrem quase uma década mais cedo do que as mulheres, todas as mulheres precisam estar preparadas para cuidar de si mesmas financeiramente. Próximos passos. Como você pode ver, ganhamos um tremendo poder ao nos tornar estudiosos dos eventos da vida que criaram nossos flapointes financeiros, os preceitos financeiros habituais que automaticamente sucedem, e as emoções negligenciadas que os mantêm fixos em seus lugares.
Ao nos tornarmos mais e mais capacitados a colocar em ação nosso cientista interior, especialmente em meio a emoções intensas como medo, ira ou excitação, podemos aprender a nos beneficiar dos dons instintivos do crocodilo e da sabedoria emocional e social do macaco. É possível fazer escolhas conscientes sobre nosso dinheiro, aprender com os erros e ingressar em um mundo expandido de possibilidades. É possível também desenvolver um relacionamento com o dinheiro que se adapte aos nossos valores e objetivos. É verdade que muitos desses preceitos financeiros sempre estarão conosco e continuarão a surgir em nossas mentes tanto em momentos de estresse quanto de tranquilidade. Entretanto, podemos aprender a reconhecê-los pelo que são, meias-verdades originadas em nosso passado e que podem ou não ser úteis hoje. Em seguida podemos fazer as mudanças de raciocínio necessárias para corrigi-las e mudá-las. Como fazer isto é o foco da próxima parte. Mas, primeiro, pense nas experiências e comportamentos sobre os quais você acabou de ler. Quais deles fazem soar conhecidos ou são mais familiares a você? Pense no que tornou essas experiências tão fortes emocionalmente. Olhando para trás hoje, o que você vê de maneira diferente? O que aprendeu? Agora que compreendeu melhor por que você age da maneira como age, e a razão pela qual precisa parar de se punir por isso, o que você se compromete a fazer diferente?